Hello, boys and girls, galerinha do quinto ano, this is Teacher Leo, galera. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre a nossa linda e maravilhosa região Nordeste. Na aula passada, a gente aprendeu sobre as regiões de uma maneira geral, né? O Brasil de uma maneira geral. E hoje a gente vai estar focando mais na nossa região querida e amada, nossa região Nordeste. Ok? Então, prontos para essa viagem na nossa terra querida e encantada? Vamos lá, boys and girls. Na nossa aula de Geography, geografia da região Nordeste do Brasil, né? O estado, a região que tem nove estados, dentre eles, o estado de Pernambuco. Olha aqui uma imagem bem bonita da nossa região Nordeste, né? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o estado da Bahia. Eu achava até que o estado do Ceará fosse bem maior que o estado de Pernambuco, mas olhando assim, não é tão grande assim, não. Ele é mais gordinho, né? Ele é mais longo, mas o estado de Pernambuco ele é mais fino, mas aliás, digamos assim, a largura maior, né? Mas o estado de Pernambuco é o estado mais longo. Então, se brincar, dá para perceber que o Ceará é um pouquinho maior, mas não é muito maior, não. Agora, maiores mesmo são o Maranhão, o Piauí e a Bahia. São três estados que realmente são bem maiores. Então, vamos lá. Vamos falar da região Nordeste. Ok? Então, vamos lá. A área do Nordeste é de aproximadamente 1.558.325 quilômetros quadrados. E é equivalente a 18,26%. E é a região Nordeste que possui a maior costa litorânea. Acho que ele quer dizer assim, 18,26% do país inteiro, né? E mesmo assim parece ser pequeno, mas é porque também a região amazônica, só a região amazônica, aliás, desculpa, só a região norte já representa quase 50% do território brasileiro, né? Então, realmente, se for dividir entre centro-oeste, que já é grandaço também, né? Região sudeste, que também não fica atrás, e depois vem a nordeste. Então, realmente, quando a gente olha dessa forma, faz até sentido, né? E possui a maior costa litorânea, né? Possui a maior costa litorânea e também uma das que mais, assim, você pode tirar proveito, né? Porque também a região sudeste ali, as praias não são essas coisas todas, região sul nessas coisas todas, região centro-oeste nem tem, e a região norte também, a região ali que praticamente, ali o delta do Rio Amazonas, ele praticamente encabeça tudo, então não fica um lugar legal, né, para se curtir. Então, a gente realmente é privilegiado nesse sentido, né? A gente tem as praias mais bonitas, sem sombra de dúvida, as praias mais bonitas do nosso Brasil. Obviamente, existem muitas praias bonitas aí ao redor do Brasil, mas o Nordeste se destaca aí. Ok? Então, a região é o estado com maior e menor costa litorânea. Um fato interessante é que a região possui os estados com a maior e a menor costa litorânea, respectivamente. Bahia tem a maior costa, com 932, e o Piauí, com apenas 60 quilômetros. Esse pedacinho aqui do Piauí, ó, esse pedacinho aqui pequenininho do Piauí representa 60 quilômetros, o que equivale 60 quilômetros, mais ou menos, é equivalente aí daqui, acho que daqui para Goiânia. É o litoral, é daqui, vamos se dirigir daqui de Olinda para Goiânia, acho que Goiânia até o litoral, daqui, digamos, até o litoral não, daqui até a fronteira da Paraíba, acho que dá uns 60 quilômetros mais ou menos. Então, é uma costa pequenininha, você vai ter só algumas praias, né? Vai ter aí só uma meia dúziazinha de praias, não, mais, né? Vai ter mais, porque
É razoável. Souber aproveitar bem, né? Então, está situadas entre os paralelos 0,1 e latitude norte. Tarará, tarará, tarará. Muito técnico isso daqui, a gente não vai se aprofundar. Isso daqui não, né? Limita-se a norte e a leste com o Oceano Atlântico e ao sul com os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. E ao oeste com o estado do Pará, Tocantins e Goiás. A gente faz todas essas fronteiras, né? Vamos falar de aspectos naturais. Há uma presença do clima equatorial úmido, acho que todo mundo já deu para perceber isso, né? Que a nossa região é uma região muito úmida, principalmente a gente que mora aqui no litoral. Não vamos reclamar de barriga cheia, né? Ai, meu Deus, professor, é muito úmido, né? Aquela sensação eterna de calor, né? Eu queria que fosse mais tranquilo, que não fosse tão quente. Mas lembre-se que aqui pelo menos a umidade, a gente tem umidade, pelo menos a gente consegue respirar bem. Essa pior é, por exemplo, na região feita Caatinga, que é a região seca, tá? E pior ainda é se a gente for lá para o Cerrado brasileiro, lá para o centro-oeste brasileiro, que é seco, seco, seco. Se você não bebe água, se passa um pouquinho de tempo sem beber água, você desidrata rápido, porque você está sempre suando e evaporando, né? Aqui, como é muito úmido, a gente sua, a gente fica peguento, né? Por isso que dá a sensação de peguento. Que a gente sua e o suor fica com a gente. No sul, não, porque ele evapora rápido. No entanto, existe um perigo iminente, que é exatamente esse perigo de você desidratar e não perceber que desidratou. Ok? Então, vamos lá. Equatorial, litorâneo úmido, equatorial úmido, né? Pega um pouquinho disso daqui, que é ali mais na região ali do norte, ali no Maranhão. Litorâneo úmido, que é o nosso, isso é bem característico, né? É um regime que tem muitas chuvas, né? E está sempre úmido. Tropical, um clima tropical já é um clima também mais quente, né? Tropical semiárido, que aí ó, envolve, aí entra exatamente esse tropical semiárido, é exatamente se tratando aí do nosso, da Caatinga, se tratando aí do sertão, a parte aí quente, né? Uma das regiões mais quentes aí do nosso país. Mas sempre levando em consideração que não é tão quente assim, tá bom? Comparado com outros desertos aí, tá bom? Sendo que o último é predominante, o semiárido é predominante. A cobertura vegetal predominante é a caatinga, pelo menos naquela região, mas também há faixas importantes de mata dos cocais, que é de coqueiro, né? Ou pelo menos de palma, né? Ok? É o Cerrado, é Caatinga, ali Maranhão e Piauí. Mata Atlântica, que infelizmente, boys and girls, infelizmente a gente destruiu quase tudo, né, da Mata Atlântica. E aqui em Pernambuco, o pedacinho que ficou, um pouquinho que ficou, a gente está querendo terminar de destruir, tem que estar sempre lembrando isso a vocês aí, porque o governo tem um projeto aí para passar exatamente uma estrada que, do ponto de vista econômico, é importante para a gente, é importante. No entanto, é importante também que a gente cuide da natureza, né? Muita gente vai dizer assim, não, mas gera emprego, mas desenvolve, mas isso, aquilo, outro. E não adianta ter emprego, não adianta ser desenvolvido, não adianta ter se a gente vai morrer. Que é isso que vai acontecendo. Vai acabar com toda a mata, vai acabar com tudo, depois vai morrer todo mundo. Não vai ter oxigênio para respirar, não vai ter clima, não vai ter ninguém que aguente o calor, que aguente as intempéries, né? Que as estações do ano se acabem, que a gente não sabe mais quando vai chover, e quando chove também a gente não sabe mais quando vai parar. É por isso que a gente vive nessa loucura, é por isso que a gente vive nesse clima sem sentido. É por isso que cai uma tromba de água que põe Recife debaixo d'água e depois a gente passa meses e meses e meses e meses sem ver um pé d'água, ok? Então, esse processo de destruição da natureza
é que causa tudo isso. Além do mais, essas pandemias, esses vírus, essas bactérias, é tudo também consequência da destruição da floresta e também do modo de vida da gente. Que hoje a gente vive basicamente com consumo intenso de carne, de proteína animal, tá certo? E mais hora, menos hora, esses tipos de coisas vão acontecer, né? Por exemplo, muita gente, é até bom falar nisso, né? Porque muita gente, não, porque é culpa do chinês, porque o chinês fica comendo qualquer tipo de bicho, um chinês lá comeu um morcego e pegou o coronavírus e agora está todo mundo com Covid. Bom, agora, recentemente, quer dizer, no momento que eu gravo essa aula, vai estar disponível para vocês mais de uma semana depois. Eu estou gravando mais de uma semana antes dessa aula, dela ser liberada. Mas a gente já ficou sabendo aí de um caso de uma pessoa na China também, que foi contaminada com um novo tipo de vírus, o vírus aviário, ou seja, de aves que são criadas em cativeiro, são criadas em granja, tá certo? Então, essa historinha de que, não, porque não sei o quê, porque se come uma coisa... A gente também come coisa estranha, gente. A gente também come coisa estranha, tá? É uma questão cultural. Os chineses têm 1,4 bilhão de pessoas, né, morando na China. E o chinês, ele sempre precisou se virar para sobreviver, né? E ele sempre comeu de tudo, sempre comeu todo tipo de bicho e inseto, que inclusive dizem que o inseto, em termos assim de proteína, ele é muito mais eficiente até do que a carne que a gente come, a carne dos animais, tudo. Digamos assim, peso por peso, a proteína do inseto é muito maior que a proteína da ave, né, do frango, do boi, etc. E tal. Então, é um fato, enquanto a gente não rever essa forma da gente viver, a gente vai continuar desse jeito, porque a gente, para sustentar esses animais que a gente cria, a gente precisa destruir o meio ambiente. Por quê? Porque eles consomem muita ração e eles consomem muita vegetação. Então, das duas, uma, você deixa no espaço que eles consumam a vegetação, ou você destrói a vegetação para fazer plantação de ração para esses animais, tá? Então, você tem, por exemplo, hoje destruição da Amazônia com essa intenção. Você destrói a Amazônia para plantar soja, que a função da soja é se planta soja, se vende tanta soja, por quê? Porque serve de ração para animal, tá certo? Então, e a gente nem tira proveito, nós brasileiros nem tiramos proveito disso daí, porque essa ração, essa soja, ela é toda vendida para o exterior. Toda não, né? Mas quase toda vendida para o exterior. E um dos grandes compradores hoje é a China, tá certo? A China precisa dessa soja, por quê? Porque ela não quer destruir o que ela tem, então ela terceiriza, ela bota para país, para a gente plantar, né? Brasil, inclusive, a própria China tem comprado terras, tá? No Peru, na Bolívia, em outros países aqui da América do Sul, para ela mesma fazer a plantação dela. Então, a coisa não é boa não, tá, boys and girls? E a gente tem, por fim, a gente ainda pega um pedacinho ali do cerrado, tá? Que é uma vegetação dali da região centro-oeste, mas também ainda atinge a gente, ainda pega um pouquinho a gente, tá certo? Então, existem vários, vamos falar um pouco, continuando falando sobre vegetação, né? Existem diversos tipos de planta na caatinga, sendo uma delas o mandacaru. O mandacaru, que é da família do cacto, né? Cardeiro, também conhecido como cardeiro, e jamacaru, planta da família das Cactaceae, gênero Cactus, arbusiva xerófita nativa do Brasil, disseminada no semiárido do Nordeste, mandacaru vem do tupi mandacaru, ou iambarabarabara. Ok? Então, informação interessante, é um tipo de cacto, né? Inclusive, ele é
muito utilizado pelos animais, ele é utilizado inclusive até para alimentar animais, né? Porque ele contém muita água, ele é quase que um reservatório natural de água, né? Porque ele puxa a água lá do subsolo, ele vai lá embaixo buscar água e ele fica com essa água guardada dentro dele, tá? Então, é muito utilizado. Bom, na região do sertão, a gente vai falar um pouquinho aqui do sertão, porque a gente sabe tão pouco, né? É a região aqui, ó, essa região, centros urbanos, tanto pouco civilização. Então, a região sertão, essa considerada, na verdade, esse pedaço todo aqui, não. O que é? Tá meio estranho isso daqui, né? Porque o sertão não pode ser isso tudo aqui. Mas, bom, vamos lá. Na região do sertão pode ser encontrado vários poços subterrâneos, porém sua água é salobra, tá? É aquela que apresenta sais dissolvidos, cloretos, que a água doce é menos que a água do mar. A água possui salinidade intermediária entre a água doce e a salgada, tá certo? Então, no sertão a gente vai encontrar muito dessa água salobra, né? E aí um processo de dessalinização poderia ajudar, tá certo? Ajudar as pessoas dessa região, que é um pessoal tão carente, é um pessoal que precisa muito de água. Mas por outro lado, é um processo caro, não é um processo barato, né? De desalinizar a água. Inclusive, eu tenho um sítio que não é no sertão, mas é num município que fica ali já na região agreste, que é Glória de Goitá, na verdade, divisazinha da Agreste Zona da Mata, mas comprei um sítio, né, com a intenção também de furar um poço, cheguei a furar um poço e tudo, e descobri água salobra lá, tá certo? Então, não é algo exclusivo do sertão. Também na região do Agreste a gente vai encontrar ali, né, regiões ali em que a água é salobra, tá certo? E é um processo caro. Eu tinha mais uns sócios e a gente gastou um dinheiro razoável para dessalinizar essa água, depois acabou que perdeu o dinheiro, né? O dinheiro nem serviu, a gente acabou que não conseguiu fazer o que a gente queria lá, né? Queria fazer uma plantação e acabou não dando certo, tá? Então, processo caro, está em curso desde 2007. Então, 2007 iniciou-se um processo de transposição, né, de integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste setentrional. Chama-se isso de transposição do São Francisco, né? É mudar, né? É pegar e deslocar o rio. Você criar, digamos, é como se fosse assim, criar um braço do rio, criar um afluente do rio, como é que eu diria, artificial. Então, levar de um lugar para outro, para quê? Para levar exatamente essa água do Velho Chico, né? As águas do Rio São Francisco, que são águas tão importantes, né, para o povo nordestino, levar para outras regiões também, para que possa abastecer outras regiões e aí matar a sede, digamos assim, numa área mais seca, né? A minha grande pergunta é o seguinte: a gente mexendo tanto assim, né, com o meio ambiente, né? Afinal de contas, quando você muda o curso de um rio de maneira totalmente artificial, como é que isso vai afetar, né, esse rio? Né? Um empreendimento do governo federal, sob a responsabilidade do Ministério da Integração Nacional, destinado a assegurar a oferta de água em 2025 a cerca de 2 milhões de habitantes, 12 milhões, 390 municípios do Agreste e do Sertão dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Né? A temporada seminária será possível a retirada contínua 26,4 metros cúbicos por segundo de água. O equivalente a apenas 1,9%. Ok, então não é muito, né? Da vazão garantida pela barragem de Sobradinho. Sendo que 16,4 metros cúbicos, 0,5 seguirão para o eixo norte e o restante para o eixo leste.
existem grandes açudes. A água iria para alguns açudes ou represas em algumas cidades. Solução para grandes períodos de estiagem é a criação de cisternas. Também é outra forma também de ajudar essa população. Você criar cisterna também não é assim, digamos, uma forma muito barata, porque quando você cria... Primeiro, nem todo lugar pode ter cisterna, né? Tem lugar que não tem água, não tem água de qualidade ali. A cisterna, ela não é, digamos assim, uma coisa que você pode escavar muito, né, para achar água. A não ser que você fura um poço, você cava uma cisterna e depois fura um poço, para você poder chegar numa profundidade maior, mas ao mesmo tempo aí você também, quantas cisternas você tem que furar para você conseguir ajudar a população, né? Então, assim, é um processo também que não é barato. Na verdade, não é barato, é caro, mas mais caro ainda deixar as pessoas numa situação difícil, né? Só que, para os políticos, é interessante fazer isso, deixar as pessoas numa situação difícil, porque essas pessoas ficam na dependência dos políticos, né? E aí é bom para os políticos, porque eles continuam perpetuando-se no poder. Ok? Em áreas que estão afastadas do oceano, isoladas por regiões montanhosas, como o Planalto da Borborema. Então, a gente tem o Planalto da Borborema, né, que é um verdadeiro, também conhecido como Chapada Pernambucana, devido a estar situada na parte da antiga capital de Pernambuco. Capitania de Pernambuco, Serra da Borborema, ainda Planalto Nordestino. É uma região serrana no interior da região nordeste do Brasil. Tá certo? Então, a gente tem esse Planalto da Borborema, né, que exatamente a gente vai andando no interior, né, por isso que muitas cidades do interior, elas são bem frias, né, porque elas estão aí incluídas aí nesse Planalto da Borborema, e aí a partir de quando a gente sobe a Serra das Russas ali, a gente já está começando a visualizar, a gente já está começando a sentir um pouquinho o Planalto da Borborema, é, digamos assim, o começo, né, o começo de tudo ali, e depois a tendência ali é de ir subindo, né? Depois Caruaru, Bezerro, Caruaru, e depois a gente vai seguindo em frente, e aí depois a gente sobe, vai chegando, por exemplo, em cidades como Arco Verde, né? Que aí esfria bastante, já dá uma esfriada boa, até chegar em cidades como, a gente também, virando à esquerda, a gente vai para Bonito, né? Garanhuns, também, que é bastante frio por conta exatamente de estar localizado aí nesse Planalto, e a gente chega até a cidade que é a mais fria de Pernambuco, que eu esqueci o nome dela agora, mas é uma cidade bem conhecida. Vou colocar aqui no Google, vamos lá, porque Teacher Lee eu não lembro de tudo. Cidade mais fria de Pernambuco. Triunfo. Tá aí, Triunfo, né? É uma das cidades mais frias de Pernambuco. Olha só essa imagem de Triunfo. Olha só que beleza, que coisa linda. Olha só o fog, né? A neblina aqui, ó. Chuva, neblina. Essa é coisa linda, que coisa linda, que Triunfo, tá vendo? Aqui é Garanhuns, imagem de Garanhuns. Aqui é o quê? Aqui é Triunfo também. Se eu não me engano, é Triunfo. Ok? Aqui a porta de entrada, eu acho, de Triunfo, olha. Veja que coisa mais linda, tá vendo? Triunfo até bem assim, ó, o teto, né? É uma coisa engraçada, né? Característica aí europeia, por conta da neve, né? Europeia, na verdade, europeia não, na verdade, do hemisfério norte, que é mais, que neva mais, né? Então, as casas, elas são assim, elas têm o teto, assim, bem elevado, assim, bem íngreme, para quando a neve poder ela escorrer, né? Porque se ela fica assim, a neve vai acumulando, vai fazendo peso e pode até ceder. Aqui é um açudezão, né? Um lago bem grande aí, lá em Triunfo, e até você pode andar de teleférico, tudinho, tá certo? Aqui outra imagem também aqui representando, acho que é o carnaval, falando um pouquinho do carnaval. Aqui é o que é a igreja.
Olha, Gravatá, ó. Olha só, Gravatá. Eu tenho a idade de vocês. Quando eu ia para Gravatá, eu peguei frio de verdade. Frio mesmo, frio. E aí era frio mesmo, assim. Também Arco Verde, querida Arco Verde, também já passei um tempo também em Arco Verde. Adorava, adorava. Espetacular, cidade espetacular, que é Arco Verde, tá certo? Ok. As cidades mais frias de Pernambuco, tá? Olha que coisa linda, né? Muita vontade em Triunfo agora no verão, nas férias de julho, mas não vai dar, né, gente? Coisa não tá boa. Então a gente tem que evitar ao máximo, né, boys and girls? Então, mais ou menos por aí. Então, tarará, período que foi longas secas, também período de seca gigante, morre de sede, nação, Então, a história aí, muita gente morreu de fome, de sede aí, ok? Então, relevo, a gente tem, como eu já disse, né, o Planalto da Borborema, a gente também tem a Chapada Diamantina, que fica ali mais na região da Bahia, tá certo? Também a bacia do Rio Parnaíba, que fica ali, aquela região, né, do Maranhão, Piauí, ok? Então, Chapada Diamantina aqui, fica ali na região da Bahia, a Pico do Barbado, a do Araripe, que fica nas divisas dos estados Ceará, Paraíba e Pernambuco, Chapada do Araripe, né? A região ali do Araripe, chamada região do Araripe, que inclusive tem uma cidade pernambucana chamada Araripina, tá certo? Mas mais ou menos sertão, a gente já falou sobre sertão, clima semiárido, né? E é mais ou menos por aí. Depressão sertaneja, São Francisco tem uma depressão também grande, tá certo? Depressão inverso, né? De planalto, de lugar de altitude, depressão, a queda, né? A região, a depressão sertaneja São Francisco. Ok, boys and girls. Então, o clima a gente já falou, né? O clima é quente, tem a região equatorial, tem a região litorânea, vegetação, a gente já falou da Mata Atlântica, Mata dos Cocais, já falou do Cerrado, Caatinga, vegetações litorâneas e matas ciliares, tá certo? Então, tem a vegetação litorânea e matas ciliares, tá certo? É um tipo de vegetação presente em espaços próximos a corpos de água. A gente vai encontrar muito aqui, por exemplo, que no que restou da Mata Atlântica aqui, né? Por exemplo, em Igaraçu, aquela região de aldeia, para quem já foi em aldeia. A gente também vai ter os mangues, a região do mangue ou manguezal, que a gente está acostumadíssimo, a gente de Olinda e Recife, está acostumadíssimo, tá? É onde é um ecossistema onde se reproduzem os caranguejos, tá certo? Também vai incluir alguns restingas, né? Então, uma área de restinga, apesar de que não é muito encontrada aqui, as dunas lá, né? Nas dunas maranhenses, né? Que também tem a intenção de visitar um dia. Ok, boys and girls. Então, a gente já falou de hidrografia, a gente falou da bacia de São Francisco. Só mostrar aqui, a bacia gigantesca começa lá, ó, no comecinho de Minas, já perto de São Paulo. Ela vem, cruza Minas e vem desembocar aqui na divisa com Sergipe e Alagoas. A bacia do Parnaíba, que fica na parte de cima. A bacia do Atlântico também, ó. Bacia do Atlântico, várias bacias do Atlântico. Zonas geográficas a gente já viu, tá bom? Então, boys and girls, a gente vai ficando por aqui com a nossa aula, tá certo? E como homework, tá certo? Eu gostaria que vocês, mas a gente não falou muito de cidades importantes aqui da região Nordeste, então, que vocês fizessem uma pesquisa, procurassem pesquisar sobre uma cidade importante da região Nordeste, tá? Fiquem à vontade, pode ser uma cidade da região de Pernambuco ou de um outro estado que você queira. De repente, é até interessante um outro estado, uma cidade importante de outro estado, para saber um pouquinho mais. Porque a gente estuda tanto, né? Estuda Recife, estuda Olinda, estuda o nosso estado. Às vezes é interessante a gente
também aprender um pouquinho sobre outros estados, tá? Essa é algo que sempre vale a pena. Conhecimento é algo que nunca é demais. Ok, boys and girls? Então, Teacher Leo vai ficando por aqui, né? Vai desejando a todos um excelente fim de semana, depois que assistir essa aula, depois fizer o homework. A gente está se aproximando, hoje é dia 11, né? Então, a gente está bem próximo aí do São João. Falta pouquinho, mais uma semana e um pouquinho. Ok? See you guys later. Bye.